Vamos lá para a orientação de hoje, conectada com os ancestrais, aqueles que vieram antes de nós, podendo ser os caboclos, a nossa família ancestral, né, nossa família de alma também, que vem hoje trazer uma mensagem, alguma sugestão, alguma orientação, ou até mesmo aquele puxãozinho de orelha que a gente precisa sempre, né? Como que fôssemos crianças aqui, sem ter tanta perspectiva das situações que podem vir a ocorrer na nossa vida, eles estão sempre apertando nossa orelha, chamando atenção para a nossa caminhada, nos auxiliando sempre também de forma amorosa e contribuindo para que tenhamos um crescimento nessa experiência. Vamos ver que está trazendo essa mensagem de hoje. A conexão aqui é com esse instrumento ancestral, né, dos indígenas, dos caboclos, dessa linha de espíritos que trabalha aí mais com trabalha mais com a natureza, que tem essa conexão com a natureza. Vamos lá. Você pode escolher a sua pedra de hoje. Então tem o quartzo verde, tem a ametista e temos o quartzo azul. Dá uma pausa, respira, se conecta e faz a sua escolha, tá bom? Vamos lá para a quartzo verde. Você que escolheu o quartzo verde. Vamos ver qual energia está mais alinhada com você nesse momento. Olha quem veio, né? A carta do crescimento, bastante conectada aqui com a natureza. Aqui nós temos um pinheiro, né? Um pinheiro falando. Essa carta ela fala muito sobre o fator de crescimento, de fortalecer as nossas raízes. Você que está aqui nesse grupo, né, no quartzo verde, está em desenvolvimento, tem também uma necessidade maior de aterrar, né, de trabalhar as suas forças aqui na matéria, de fortalecer aqui as suas raízes, no sentido de se estruturar melhor na sua condição material, se fortalecer, né, fisicamente também, fortalecer a sua questão ali de vida, né? Aqui, crescimento, fala que você tem bastante potencial para recuperar a sua questão financeira, recuperar a sua vida material, mas ela também nos impulsiona a esse progresso, né? A essa constância de forma lenta, mas sem nos deixarmos esquecer dos nossos objetivos aqui, tá bom? Aqui podem ter também nesse grupo pessoas que estão mais, de certa forma, tendo algum tipo de auxílio de outras pessoas e também precisa aqui buscar a sua própria força, a sua própria fonte de crescimento, tá bom? Vamos lá para a sua leitura. Vamos lá. Qual a sua mensagem de hoje? Mais uma vez, o fator crescimento aqui. Então, o jogo ele vem trazendo, sim, de forma sugestiva também, a necessidade de conquistar as suas questões aqui, né? Aqui a carta do Cernunnos, né? Que é esse ser mitológico, bem ligado às questões materiais, às formas físicas, ao prazer, à necessidade de se satisfazer na vida, de se realizar na vida. Então vem trazendo, sim, esse desejo que se precisa ter, né? O desejo de lutar por aquilo que se quer, o desejo de correr atrás, seja da sua fonte de renda, do seu sustento aqui na Terra, né? Ter força de vontade para isso. Aqui também tem a necessidade de não se deixar levar também muito por deixar, né, muitas situações passarem na sua vida, se motivar a olhar outras situações que não teriam tanta importância nesse momento e pode estar aí esquecendo um pouco esse lado, né, da luta, de correr atrás daquilo que se quer, de olhar para si também. Olha, tem a necessidade aqui de olhar para aquilo que se quer realizar, para realizar as suas situações com muito desejo, com muito afinco de lutar por isso, né. Aqui vem falando também que os caminhos que você vem abrindo, a espiritualidade também vem auxiliando, porém, trazendo as questões no momento oportuno, né? A partir do momento que você luta, que você busca por aquilo que você quer, com intensidade, com desejo, com prazer, a vida também, ela vai trazendo situações aí no momento certo, né? Se você, de alguma forma, você ser convocado para uma situação melhor na sua vida, também tem a necessidade aqui de
de mudar a forma como se enxerga muita coisa, né? Experiências você já passou, experiências você já tem, e que está na hora de refletir sobre tudo que passou, sobre tudo que aconteceu na sua vida, para que você acorde de uma nova forma, né? Acorde de uma nova forma, tenha uma nova consciência relacionada a questões materiais, à vida, a prazer, tá? Aqui de fundo a gente tem 6 de copas, né? Aqui tem muita ingenuidade, tá? Tem muita doçura, tem muita ingenuidade aqui, tem uma característica muito forte de cuidado, de saber administrar muito bem ali, cuidando de outras pessoas. Talvez por isso o jogo esteja te trazendo essa vontade, né? Uma vontade de crescimento, uma vontade ali de conquistar as suas coisas, uma vontade ali de lutar por aquilo que se quer, de fazer acontecer, de se realizar na vida. O jogo, ele vem gritando, né? Pedindo de diversas formas para que você saiba mais lidar com essas questões, né? Com as trocas que você tem no dia a dia. Aqui tem escolhas que você faz, você sabe fazer ali de dar seguimento a projetos, a questões muito boas aqui. Aqui é alguém que tem bastante habilidade para fazer iniciar, para fazer crescer muitas coisas na sua vida. E essas coisas, essa iniciativa que você precisa ter e que você tem habilidade, isso vai te dar também bastante satisfação na questão material. A sua condição material, ela está aberta para que você se dedique a algo, para que você vá atrás, lute mais por uma condição melhor de vida, por alguma realização, pelo seu crescimento material, tá? Pela construção de algo na sua vida. Mas é preciso bastante garra, bastante determinação, bastante desejo de alcançar e de realizar essas condições. Você aqui tem habilidade suficiente, aqui é um mago. É um mago, é alguém que tem habilidade, é alguém que tem as ferramentas, né, para conquistar aí essa realização na sua vida, tá? Seu jogo traz também a capacidade, né? Seu jogo, ele traz também essa questão de persistência que se precisa ter para se conquistar, né? Precisa ter uma atitude de mais persistência, de obediência, seja você estando em um trabalho, né? Um trabalho mais formal, seja você dando andamento às questões de sua vida, até aqui pegando mais de uma possibilidade para você. Você tem energia suficiente para isso também, a se dedicar a um trabalho mais formal e a pegar aqui outras fontes de renda, outras atividades que você até goste de fazer, né? Não tem só um caminho para que você se desenvolva, cresça na sua condição material, não. Aqui tem mais de uma questão, tanto numa situação mais formal, se dedicando a horários, né? Servindo alguém de alguma forma, respeitando ali as obrigações. Tem também atividades que você pode pegar aí em outras áreas, né? Que é a área do mago aqui, que você tem a capacidade, você tem a habilidade para isso e se desenvolver de uma forma mais rápida e completar até a sua receita, né? Ter um complemento para sua fonte de renda, isso vai ser muito bom para você, tá? Tem aqui são situações que vêm para que você analise, né? Então, analise a questão mais formal de trabalho para você, analise questões aí que saem como uma fonte de renda, com habilidade que você tenha, para que você tome essa decisão em relação a essas habilidades, a esse trabalho, e dê seguimento a algo, seja nessas duas funções ou mais de uma função, seja se dedicando também a algo que você traz habilidade, tá? Então é algo que precisa se analisar, precisa se decidir, sem tanta demora em relação a isso e até aberto aqui para que você faça as duas coisas, para que você tenha esses dois tipos de função na sua vida e se desenvolva muito bem nessas duas funções, nessas duas habilidades, né? Mas dono de si de alguma forma, com suas ferramentas, tanto quanto prestando serviço para outras empresas, né? Fazendo algo ali relacionado a outros trabalhos, né? A seguir algum tipo de regra, está aberto para que você desenvolva essas duas questões na sua vida e se realize, tá? Então vem muito forte para você isso. O fator de crescimento aqui, as portas estão abertas para você, mas precisa querer, precisa desejar, precisa ter bastante garra para se realizar, né? Para se estruturar na sua condição material, para sair, quem sabe, de uma
de um momento ou de um período aí que precise outras pessoas estarem de alguma forma te auxiliando, te ajudando, né? Então, assim, é necessário que você fortaleça as suas raízes, a sua força, a sua condição material de vida, as suas realizações materiais, tá bom? Essa foi a sua leitura e até mais. Vamos lá, você que escolheu a pedra número 2, a ametista. Vamos para a sua leitura. O que é que seus ancestrais estão te trazendo? O que é que a falange dos caboclos, daqueles que atuam, dessa energia ancestral, daqueles que atuam com a natureza, com as forças da natureza, com a conexão, estão te trazendo? Vamos lá. Já pulou uma cartinha aqui, cordão. A carta do cordão para você, né? Você sai aqui com a ametista, que é uma carta bastante espiritual. A sua carta, o cordão, vem falando sobre uma iniciação que você está passando. Você, de alguma forma, está passando por algum processo espiritual de conexão entre os seus chakras, né? Entre as suas forças, seus centros de energia. Eles estão sendo condicionados nesse momento para que você cumpra algum tipo de missão, se realize de alguma forma aqui. Está forte a questão, uma energia mais espiritual, né? Após esse processo, claro, seus caminhos podem ter outras direções, porém, nesse momento você vem sendo direcionado para uma atuação mais espiritualizada. Seus centros de energia estão entrando em um tipo de limpeza, de conexão, de ajuste para que você alcance uma certa iluminação, tá? Alcance a sua iluminação, que é diferente das outras pessoas, e é de cada um. Para cada um tem um processo. Seu processo é, está tendo essa questão. Porém, aqui você vai passar por conta dessa questão mais espiritualizada, deste processo, é claro que você vai passar por algumas questões ali aí na sua realidade, né? Conforme as conexões vão sendo feitas, você também vai subindo, vai passando por desafios, vai passando por etapas, né? Você pode sofrer aí com a questão da dualidade, no sentido de se tornar alguém mais espiritualizado e ao mesmo tempo ter questões na matéria. Isso, em algum momento, isso pode se tornar ali trazer um conflito para você, tá? Mas é algo que faz parte também. Até você ter uma consciência suficiente para entender certas questões, faz parte do seu processo, tá? Aqui de fundo vem alguém aqui passando. Você pode estar se aprofundando em algum tipo de estudo também, ser estudante de alguma área, ou já está sendo, seja em um tipo de religião, ou por sua via mesmo, sentindo a necessidade de se aprofundar em algum tipo de estudo, de fazer algum tipo de curso, de estudo, de passar por um processo, né, de expansão de consciência aqui, de conexão com a sua terceira visão também, mas bem lembrando que você ainda está nesse processo de estudo. Então, tem situações aí que você vai começar a se familiarizar mais, né? Após essa liberação de energia que você traz, após essa liberação de energia que você traz, aqui começa com muita densidade para você, né? Então você vai sentir mais o fator espiritual, vai sentir mais as energias, vai sentir mais a densidade. Pode também sofrer com alguma questão que a sensibilidade traz, né? Algum tipo de cansaço, algum tipo de peso, algum tipo de faz parte do processo também. Ele já está aqui no seu nessa primeira energia, né? Após esse processo, você vai entrando em outras situações aqui também e melhorando, né? O que parece muito pesado agora, muito denso agora, com o tempo você vai transcendendo, né? Você vai superando essas questões. Aqui estamos falando de pessoas aqui médiums, né? Médiums de cura, sentem mais a vibração, fazem algum tipo de trabalho, faz algum tipo de tratamento. Em breve pode fazer um trabalho se você não faz, mas já sente sim essas energias, né? A diferença, questões que só você sente, outras pessoas não sentem. Por conta disso, você sofre mais, tá? Tem também guardião trabalhando com você, tá? Eu ainda vou abrir seu jogo mais atrás. Alguém que tem guardiões, alguém que sim, muito em breve, se já não trabalha, pode estar trabalhando aí com a espiritualidade, com os caboclos, né? Com as forças, que você pode trazer a nomenclatura que você traz, sem problemas nenhum. Mas alguém que vai fazer algum tipo de trabalho, ou já faz algum tipo de trabalho, porém está passando por um processo para este trabalho, por uma limpeza, por um processo, por um estudo, por desafios, por equilíbrios de energia, tá? Não é à toa que você escolheu a ametista, né? Vamos para a sua leitura. Vamos ver o que as cartas trazem para você. Vamos ver a ametista. Grupo da ametista.
Vamos ver. Essa, pronto, aqui você vem passando por uma mudança na sua energia. Aqui vem a energia do carro, que é essa energia de movimentação, de direcionamento para você, tá? Das forças fluindo, de seu caminho, você tendo algum tipo de objetivo também a ser realizado, ou que você escolheu, vai escolher nesse momento, vai escolher passar. Então, assim, a energia flui para você nesse momento, você está sendo bem direcionado, tem questões na sua vida que elas são processos de dor, né? Processos de dor que estão sendo finalizados na sua vida, tá? Para que você tenha aqui um processo mais agradável, tá? Então, assim, as coisas elas podem até ser mais rápidas para você a partir dessa leitura, ou né, nesse período, ou em breve, e aí você finaliza questões que eram aquelas questões mais, assim, conflituosas, mais problemáticas na sua vida, que trazia algum aspecto de dor, né? Para que você se realize de uma forma mais satisfatória na sua vida. Energia de fundo aqui, né? Energia aqui do sacerdote. Aqui fala sobre você ter sacerdote com 8 de espadas aqui. Aqui fala de pessoas que podem aí ter crenças muito fortes sobre a questão religiosa, sobre questões que a sociedade traz, né? Modos de viver a vida, formas de atuar na vida, que precisa seguir isso, eu preciso ser dessa forma, minha família me ensinou dessa forma, a, desculpe, a religião me ensinou dessa forma, e esses processos te limitam bastante. Tem muitas ideias que você traz, que você vem trazia, né, que traz essa limitação da forma de vivenciar, seja a espiritualidade ou de vivenciar a vida, vivenciar a sua própria vida. E essas questões, elas estão se movimentando para que você viva de uma outra forma, uma forma mais prazerosa e satisfatória na sua vida, tá? É, as finalizações, elas têm muito a ver com marcas que você já trouxe um dia. O que vem finalizando na sua vida, porém você ainda sente, são questões relacionadas a lutos, a perdas, a dor, que talvez você saiba por que vive algum tipo de dor, ou nem entenda por que você vive algum tipo de dor, de remorso, de arrependimento. Isso está finalizando para você, tá? Está finalizando na sua vida. Aqui fala de um caminho que você vai vivenciar, um caminho, né, um direcionamento que você vai ter, que tem muito mais troca, muito mais a ver até com você, né? Um caminho muito mais amoroso. São trocas, é uma troca verdadeira, né? Então, assim, o seu jogo trazia alguém muito condicionado à sociedade, condicionado à religião, condicionado a um modo de pensar que te limitava. E agora vem algo muito mais, que tem muito mais a ver tem muito mais a ver com você, né? Então, assim, sim, tem situações que você ainda vai sentir nesse período, né? A questão ainda não finalizou totalmente, você está passando por um processo. Então, tem um processo de perda que você ainda vai sentir algo relacionado a isso, de vez em quando essa questão ainda vai vir para você, mas é uma situação que também está sendo limpa, está sendo finalizada, né? Você está se destituindo, viu a palavra destituindo, eu vou até pesquisar, destituindo dessa questão, tá? Aqui fala de pessoas mais sensíveis, né? Você é mais sensível emocionalmente, você tem uma sensibilidade também, uma inocência, uma ingenuidade, uma sensibilidade, e questões, elas são mais difíceis para você, tá? Situações que não deram muito certo na sua vida, perdas, é um processo muito mais doloroso para você, e por isso, essa mudança de energia que você vem tendo, por isso, este trabalho precisa ser feito, por isso, você precisa passar por algum processo no seu próprio campo, nos seus próprios centros de energias, nos seus próprios corpos astrais, para que você faça, né? Faça algo, tá? Se algo ainda não está aberto para mim saber, não, mas tem algo aqui que você precisa ser feito, que precisa ser feito. Sobre uma mudança muito grande daquilo que você vinha desejando, seja por conta da questão social, né? Algo que se desejava muito e você lutava muito por isso, né? Eu quero isso, eu desejo isso, mas era uma visão muito baseada nas questões sociais, seja de estar bem para as pessoas, seja porque é algo que causa desejo mesmo, né? Situações que causam desejo, não só no sentido de sentir, mas de ter, de possuir, de lutar por algo porque você quer.
Entendi. Essa questão é uma mudança muito grande que você vai ter a respeito disso. Daquilo que você desejava, daquilo que você buscava, daquilo que você lutava. Porém, é uma mudança muito grande em relação a isso, né? Então, é, é uma, é uma transformação que você vai passar. Você vai sair, mas é o ego, perdão, espiritualidade. É o ego falava muito mais alto aqui, estava lutando muito para não passar por essa mudança, por essa transformação. Porém, a mudança é necessária e é algo que o ego não pode conter. Apesar de tentar de tudo, fazer de tudo para permanecer, essa alteração, essa mudança, a morte do ego de alguma forma, ou a mudança dessa questão relacionada ao ego, é algo que vai vir lutando ou não por isso, lutando ou não. Então, vem uma luta muito forte para não alcançar um outro estágio. Por isso que se sofre tanto, né? Por isso que se sente muito mais, por isso que se sofre muito mais, porque luta, resiste, guerreia para que não alcance um patamar de mais expansão de consciência, para que não faça aquilo que seu próprio espírito pediu para que você faça. Você mesmo se comprometeu por aquilo, então é uma luta muito grande, então se sofre muito mais. É, se sofre muito mais por essa questão, tá? Então, vem forte essa transformação para você, você já passando por esse processo, já passando por questões na sua energia, na sua consciência, tá bom? Então, essa foi a sua leitura e até mais. Vamos lá! Você escolheu a pedra número 3, o quartzo azul. Vamos começar a sua leitura. Que os seus ancestrais, que a energia aí dos seres que trabalham com a natureza, com as formas, tragam a resposta para esse momento, tragam a orientação para esse momento. Vamos ver qual energia que traz para você nesse momento. Atração. Energia de atração para você, tá? O grupo do quartzo azul tá tendo nesse momento uma energia muito forte, vinda das próprias das forças da natureza, vindo de processos, né? Aqui tem processos aqui místicos acontecendo para você, pessoas que são mais buscadores ali de tratar a sua energia, de fazer algum tipo de ritual, de fazer algum tipo de processo, né? Aqui temos a lua, temos aqui eu esqueci o nome, mas essas pedras, né, que nesse ambiente que se fazia processo, que se concentrava a energia, e veio energia muito forte aqui vindo da terra, passando pelo seu chakra básico, seu chakra raiz, seu chakra sexual, e trazendo uma força muito grande, uma potência muito grande para você, tá bom? É uma energia aqui de atração que chega para você. Aqui no fundo temos o gato preto, são pessoas aqui que têm poderes místicos, têm poderes psíquicos, têm uma força aí mental muito grande, mesmo que você não faça algum tipo de processo, você é alguém que ou trabalha, ou tem uma força psíquica muito forte, ou atua mesmo, faz alguma questão para você, para as outras pessoas, é alguém ali que tem uma energia muito forte, uma concentração de energia muito forte aqui, na sua, aqui principalmente energia sexual, tá? Energia ali, terra, indo para o chakra sexual, muito forte ali, e que traz esses processos para você de atração, de forças, né? A sua própria Kundalini, né? Kundalini também. É um fluxo de energia muito grande que você traz. Poder muito grande que você tem. Porém, é algo que também precisa ficar atenta a essa força, né? De que forma essa força está atuando na sua vida, de que forma você está usando essa força, está usando essa energia. Vamos lá, você que quartzo azul. Vamos lá, quais são as mensagens dos guias, as orientações? Tem um processo, sim, de uma força, seja a forma como você vem agindo, ou a presença e a força que você tem, ela de certa forma, está sendo sabotada por alguma energia um pouco mais feminina, ou um pouco mais pessimista, né? Mas não no sentido de uma força um pouco mais pessimista pode ser sua, esse poder de atuação, né? Então você vem, de alguma forma, você vem passando por um processo de alguma forma, essa questão
mais feminina, essa questão das emoções um pouco mais paradas, né, mais submissas de alguma forma, vem trazendo uma autossabotagem em processos que você teria algum tipo de vitória, né? Então precisa ter um cuidado aqui de como está essa concentração de força, né? Saber como é que está essa concentração de força, saber se você está sendo de alguma forma utilizada por alguém que vem ali, seja aproveitando dos seus dons, seja usando da manipulação ali, usando desse poder ali de envolvimento em relação ao outro para conquistar algo, para ser vitoriosa, vitoriosa ou vitorioso, vitoriosa ou vitorioso em alguma questão, tá? Então, assim, você tem uma força muito grande, um poder muito grande, um poder de manipulação muito grande também da questão psíquica, mas tem um tipo de atitude que envolve as pessoas de alguma forma para se ter aquilo, para se conquistar aquilo que você quer, da sua forma, do seu jeito, né? Um jeitinho doce, um jeitinho mais afetuoso que te envolve ali para conquistar algo. E o jogo traz que você tem essa força, sem precisar utilizar dessas artimanhas, né? Ai, meu Deus, sem utilizar dessa artimanha do feminino. Na verdade, o feminino não é para isso, né? O feminino, ele veio por muito tempo sendo colocado de lado. E é como se, como se utilizássemos essas artimanhas, né? Nós, mulheres, utilizássemos esse tipo de artimanha justamente por não ter espaço de fala, por não ter como falar de uma forma mais honesta, mais verdadeira, né? Por estar por muito tempo sendo colocada de uma forma que precisa ser, um jeito que precisa agir, eu preciso cuidar. Então, temos, como se tivesse isso, a nossa herança, né? A nossa herança desse período aí que tiraram, de certa forma, o nosso poder, a nossa força, nós aprendemos ali a conquistar as coisas dessa forma. Porém, nesse momento, hoje em dia, não se tem mais a necessidade disso, né? De conquistarmos as coisas dando jeitinho ou manipulando, né? Hoje em dia a gente pode conquistar aquilo que a gente quer com nossa própria presença, com nossa própria força, sem conseguir ali fazer artimanhas, né? Com a vida ou com as outras pessoas para conquistar aquilo que se quer. Esse poder ele vem sendo controlado pelas mídias, pelas questões sociais, né? E aí tem muitas. É uma força que não está sendo bem aproveitada, digamos assim. É uma força, um poder que você traz que não está sendo muito bem aproveitado, está ali sendo colocado de uma forma ali a desejar muitas coisas, né? A sociedade, as redes sociais, aquilo que o mundo traz, aquilo que a globalização trouxe, é uma forma de controle para a sua própria força, para o seu próprio poder, para ser aquela ou aquele que realiza algo, né? Que realmente usa a sua força para realizar algo para si próprio e não para o mundo de alguma forma. Então, o seu jogo traz muito esse contexto de uma força sendo colocada ali, sendo controlada por questões vindo de fora, por pessoas ou questões vindo de fora, e que, na verdade, está tudo ligado a ilusões, né? A desejos que não são realizados ou que não podem ser realizados da forma como que a gente está vendo, né? A vida de outra pessoa é a vida de outra pessoa. Não é dessa forma que você vai conseguir se realizar, né? Então, assim, ele fala muito sobre o seu jogo, ele vem trazendo muitas ilusões e uma força sendo controlada aqui por questões externas, tá? Você negligenciando muito a sua vida ou alguma questão, você vem trazendo muitas questões aqui de submissão, de falta de atitude, eita, aqui não pode mostrar não, essas cartas, elas tem uma negligência aqui com sua própria força, né? Então, de alguma forma, você estando em situações, passando muito tempo, estando em situações ou com questões que não te trazem desenvolvimento, alimentando também muitas utopias, né? Muitos desejos que não seriam realizados, não são realizados, né? Se submetendo, deixando a sua força contida, o seu poder contido por conta de uma negligência mesmo, ou por conta de um momento mesmo, né? Então, assim, tem muito desejo, se deseja muita coisa, mas são questões que não são colocadas, né? Então, assim, isso aqui é algo, essa negligência, ou essa submissão, de alguma forma, ou você não enxergar o seu poder, não enxergar a sua força, não se movimentar, não trazer vida para a sua vida, não colocar o seu poder ali, ao invés de estar ali de alguma forma acompanhando, né, o poder,
acompanhando o sucesso das outras pessoas, aqui é como se cada vez que você não se movimentasse ou se negligenciasse, cada vez mais frustrações viriam aqui para sua vida. Aquela sensação de eu não consigo, né? Aqui vem falando também do processo de estar acompanhando, do processo aqui de estar acompanhando as questões sociais e globais no sentido de internet. Vou falar de uma forma de internet. Isso vai com o tempo, vai te deixando muito mais frustrada, porque a internet, as redes sociais é um mundo de ilusões, né? É um mundo que aquela pessoa conseguiu realizar daquela forma, mas não quer dizer que você precise realizar daquela forma. Então é como se fosse algo inatingível. Chegar ali é algo inatingível, chegar naquela influência é algo inatingível, porque ali, de certa forma, é uma ilusão, é um contexto de ilusão que traz, né? Então, cada vez mais que se acompanha, que se negligencia a sua própria vida, mais você vai ficando com sua autoestima baixa, se depreciando, se comparando, se frustrando, né? Então tem muito essa necessidade aqui de concentrar sua energia para si, para o seu desenvolvimento. E saber que você tem poder de realização, né? Então, uma pessoa que tem o poder de realizar, de transformar, cada vez que você se prende a algo que não está bom para você, se prende a algo que não seria para você, comparando as redes sociais, a vida de um influencer, é como se você jogasse fora esse poder que você tem. Não utilizasse esse poder psíquico, essa força, esse poder de se movimentar, né? Esse poder de ativação, essa energia que você tem, ela te afundasse cada vez mais, porque é uma comparação, é um se colocar para baixo, é uma frustração porque eu não consigo, né? Então tem algumas atitudes que você até poderia fazer para que você tenha mais força, né? Então foi falado no início do vídeo de alguém que pode atuar aí com outras energias. Sim, você pode utilizar dessas energias da natureza, de algum processo, de algum ritual, de algum processo aí de reprogramação, né? Poder psíquico, reprogramação, de algum processo na sua própria energia que vai te dar mais criatividade, vai te dar mais ideia, vai te dar mais vontade, entusiasmo de você realizar algo na sua vida, você fazer algo para si, tá bom? Então, o quartzo azul precisa sair um pouco desse processo de manipulação de alguém em específico que utiliza dos sentimentos, das emoções para alcançar algo para si, como desse contexto mais amplo, né, de vida, de redes sociais ou alguém específico que você coloca ali de certa forma no altar ou admira, né? Então tem uma ideia, um fator de criatividade, de força que vai vir para que você possa justamente realizar algo e não se comparar tanto, não sofrer tanto, não se frustrar tanto, não se sentir frustrada, não fazer comparações, tá? Então tem essa necessidade de uma energia maior sendo utilizada aí na sua vida para si próprio, para que você não atraia questões por conta dos sentimentos que você vem trazendo com essa comparação, com questões. Tá bom? Essa foi a sua energia aí, energia. Você está precisando de bastante energia, de movimentar essa energia, de trazer essa força para você. Então, essa foi a sua leitura e até mais.